a este evento que marca o encerramento do ciclo de palestras com grandes personalidades do mercado segurador brasileiro. Palestras comemorativas ao centenário do Sindseg Paraná, Mato Grosso do Sul. Este ciclo de palestras é uma das várias iniciativas do sindicato com o objetivo de promover a cultura do seguro. Este ciclo de palestras foi iniciado em novembro com Diogo Oliveira, presidente da CNSEG, seguiu em fevereiro com Ivan Gontijo, presidente do Grupo Bradesco Seguros. Em abril, tivemos 3 palestrantes de seguradoras, com matriz aqui no Paraná, Roque de Holanda Melo, CEO da Junto Seguros, Ricardo José Iglesias Teixeira, CEO da Centauro Seguradora, e Eduardo Lang, CEO da Sancor Seguros. Nesta noite especial, encerraremos com chave de ouro o ciclo de palestras com Roberto Santos, presidente do Conselho Diretor da CNSEG e membro do Conselho de Administração da Porto, uma das maiores autoridades do mercado segurador brasileiro. Agradecemos ao anfitrião e presidente do Sindseg Paraná, Mato Grosso do Sul, Altevir Prado, e cumprimentamos todos os diretores do sindicato aqui presentes. Queremos agradecer a presença de todos vocês, cumprimentamos todos os coordenadores das comissões internas de seguros do Sindseg, funcionários de seguradoras associadas aqui presentes, corretores, advogados, autoridades públicas e representantes de entidades parceiras, entre os quais destacamos o presidente do Conselho da Junto Seguros, Leonardo Dek Boguszewski, presidente do Conselho, o presidente da Junto Seguros, Roque de Holanda Melo, o presidente do Sindseg Rio Grande do Sul, Guilherme Bini, presidente do Sincor Paraná, Wilson Pereira, presidente do ISB Brasil, Paula Eckhard, presidente da Comissão de Direito Securitário da OAB Paraná, Luiz Assi, presidente do Clube da Bolinha do Paraná, Davi Novloski. Bem, eu peço a atenção de vocês para o vídeo que vamos exibir a seguir, que trata do centenário do Sindicato das Seguradoras. A história do Sindseg Paraná, Mato Grosso do Sul, se confunde com a história do mercado de seguros no Brasil. Afinal, em 100 anos, a gente não só viu tudo acontecer de perto, como ajudamos a transformar o mercado de seguros no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Tudo começou em 1924, com a criação do Comitê Misto Paranaense e Santa Catarinense de Seguros. A entidade foi a precursora do Sindseg Paraná, Mato Grosso do Sul e tinha a missão de normatizar a atuação dos representantes das companhias de seguros e facilitar a comunicação entre as associadas. No final da década de 30, vimos surgir o primeiro órgão regulador e fiscalizador do setor de seguros no país, o Instituto de Resseguros do Brasil, IRB. Mais de 10 anos depois, outra grande conquista. O Sindicato das Empresas de Seguros e Capitalização no Estado do Paraná foi finalmente reconhecido. No ano de 1973, vimos a Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados, FENASEG, ser reconhecida pelo Ministério do Trabalho. E em 1966, acompanhamos a criação da SUSEP, que passou a fiscalizar e controlar a atividade no Brasil. Em 1988, o Brasil entrou em uma nova era, assim como o mercado de seguros. Com a nova Constituição Brasileira, as empresas de seguros, capitalização e previdência privada passam a integrar o Sistema Financeiro Nacional. E, mais uma vez, o Sindseg estava lá. Em 1992, aconteceu o lançamento do Plano Diretor do Sistema de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar.
No ano 2000, surge a Agência Nacional de Saúde, a ANS, que passa a fiscalizar as operadoras de plano de saúde e regularizar esse mercado com autonomia administrativa. Em 2007, um marco importante na nossa história. Oficializamos nossa atuação no estado do Mato Grosso do Sul e realizamos a primeira reunião oficial no estado. No mesmo ano, acompanhamos a abertura do mercado de resseguros no Brasil. No ano seguinte, surge a CNSEG, entidade civil de atuação nacional, reunindo as federações que representam empresas do mercado de seguros. Em 2024, mais um capítulo importante da nossa história. 100 anos. Sempre com o compromisso de contribuir na evolução do mercado de seguros e representar quem torna tudo possível: as empresas de seguros privados, resseguros e de capitalização. Um centenário. Uma história com começo, meio e que está longe de chegar ao fim. O Sindicato das Seguradoras do Paraná e Mato Grosso do Sul é conduzido desde o princípio por pessoas preocupadas com a história. Preocupadas em construir um mercado cada vez mais sólido e uma instituição forte e representativa, com representantes comprometidos com a modernidade e a renovação, primando por um sindicato que agregue valor ao mercado e à sociedade. Um sindicato que trabalha para unir e representar as empresas que protegem patrimônios, negócios e vidas. Este é o Sindiceg Paraná Mato Grosso do Sul, há 100 anos mantendo o orgulho do seu passado e o olhar ávido para o futuro. Eu convido, neste momento, o nosso palestrante Roberto Santos para que tome assento aqui no palco. Vamos aplaudir o nosso palestrante Roberto Santos. Roberto de Souza Santos nasceu no dia 2 de maio de 1961. Graduou-se em Administração de Empresas pela Universidade Federal Fluminense em 85. Foi eleito presidente do Conselho Diretor da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada, Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, a CNSEG, para o triênio 2022-2025. Assumiu o mandato em 30 de abril de 2022 e integra o Conselho de Gestão, órgão dirigente da CNSEG, ao lado de outros 5 membros que representam as principais empresas do mercado de seguros. Roberto Santos ocupou posições de destaque em empresas como Sul América, Finasa e Generali Seguros. Entre 2004 e 2009, atuou como CEO da Azul Seguros. Foi diretor-geral da Azul Seguros e responsável pelas operações de saúde e ramos elementares, de 2010 a 2017, quando assumiu a vice-presidência executiva da Porto, grupo do qual faz parte há mais de 18 anos. Em março de 2018, foi eleito CEO da companhia e, em 24 de março de 2021, assumiu também o cargo de diretor de Relações com Investidores. Iniciou sua vida profissional nos anos 80 como professor da Escola Nacional de Seguros, antiga Funenseg, e atual Escola de Negócios e Seguros, ENS. Em 95, foi convidado por Jorge Estácio da Silva, então vice-presidente executivo da Bradesco Seguros, para formar chapa que concorreria ao Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Compôs a diretoria de sucessivas gestões, até assumir a presidência do sindicato em 2013. No triênio 2019-2022, integrou como primeiro vice-presidente a chapa que comandou a CNSEG. Portanto, Dr. Roberto Souza Santos tem todas as credenciais para justificar esta casa repleta de pessoas para ouvi-lo.
Bem, senhoras e senhores, eu queria, neste momento, convidar o presidente do Sindiceg Paraná Mato Grosso do Sul, Altevir Prado, para que venha à frente, dar as boas-vindas a todos, ao palestrante, e falar deste ciclo de palestras. Boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. Eu não tenho a menor dúvida, Marassi, que o currículo do nosso palestrante de hoje foi o motivo do overbook, né? A gente já teve casa lotada, mas um overbook como o de hoje foi a primeira vez. Uma satisfação muito grande estarmos aqui encerrando este ciclo de palestra, portanto, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, né, a mais um evento alusivo ao centenário do Sindicato das Seguradoras do Paraná e Mato Grosso do Sul, a instituição mais longeva do estado do Paraná em termos de seguros. Hoje é uma honra e uma satisfação receber o presidente do Conselho Diretor da Sindiceg, Roberto Santos, né, que veio para dar continuidade à nossa programação do centenário. Seja, portanto, muito bem-vindo, presidente. E a gente encerra com chave de ouro, né? Iniciamos com o presidente executivo, o presidente Diogo, e agora a gente encerra com o presidente do Conselho. Quero aqui também destacar a imprensa especializada que está presente para acompanhar este evento. Nestes 100 anos, nossa instituição passou por momentos históricos, muitos deles bem complicados. No Brasil e no mundo, e sobrevivemos a todos eles. Contudo, a nossa grandeza não está apenas na nossa história, mas também no presente, atuando e fomentando a cultura do seguro. Mas a razão da existência de uma entidade representativa só se faz sentido se ela agregar valor aos seus representados. Nossa instituição tem se dedicado ativamente a colaborar, promovendo e impulsionando a cultura do seguro. Em busca de corrigir um possível equívoco, aonde se diz que o mercado de seguros só fala para si mesmo, geralmente só fala para os seus próprios atuantes, levamos a mensagem de seguros para os muros além do seguro. O mercado de seguro desenvolvido é sinal de uma sociedade próspera, e para isso é preciso ampliar, persuadir e convencer a sociedade da necessidade da proteção securitária. Nos últimos anos, por meio do programa Seguros Além dos Seguros, fizemos uma completa imersão para divulgar a importância de seguros em diversos setores. Visitamos a Polícia Civil, Militar, divulgando os números que reparamos à sociedade por suas perdas decorrentes de sinistros alusivos à questão da segurança pública. Visitamos o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ampliando a discussão entre o judiciário e o setor securitário. Visitamos a OAB do Paraná e do Mato Grosso do Sul, estreitando o relacionamento entre o Sindiceg e as seguradoras mais importantes da instituição, uma da instituição mais importante do Brasil, que representa os advogados. Em visita recente ao governo do Estado do Paraná, no Palácio Iguaçu, no ano passado, o Sindiceg apresentou a importância da relevância das indenizações que propiciam à sociedade, muitas vezes aliviando o peso social do Estado. Estivemos encontrando ainda com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, deputado Ademar Traianto, que também fomos à Câmara Municipal de Curitiba, aonde recebi da mão do presidente, vereador Marcelo Fachinello, os votos de congratulações pelos serviços prestados ao mercado segurador. E mais recentemente, exatamente ontem, tive a honra de ser recebido pelo governador Ratinho Júnior e, na ocasião, pudemos reforçar as ideias em comum sobre a importância de ter uma sociedade paranaense mais segura, mais segurada e mais protegida. Também estivemos no meio empresarial. Em 2022, iniciamos o diálogo com as associações comerciais e industriais, iniciando pela Associação Comercial do Paraná, seguida pela Associação Comercial e Industrial de Maringá e pela Cassinor. Nesta rodada inicial, foi gratificante receber feedbacks positivos e denotar o desconhecimento, muitas vezes, dos formadores de opinião do mercado de seguro.
Já em 2023, ampliamos o nosso trabalho, indo além dos muros do seguro, falando do Sindiceg, com palestras, debates na Associação Comercial e Industrial de Ponta Grossa, e em 2023 também na Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Já em julho deste ano, estivemos em Campo Grande e em novembro encerramos o ciclo na Associação Comercial e Industrial de Londrina. Em todas as visitas, nossa principal mensagem foi a mesma: mostrar que as seguradoras oferecem à sociedade a possibilidade do planejamento e proteção, garantindo um futuro melhor e aliviando o peso social do Estado. Aqui cabe lembrar nossos aliados de primeira hora, os corretores de seguros, que sempre estiveram junto com o sindicato e com as seguradoras. E especialmente neste ciclo do centenário, quero aqui agradecer o presidente Ilcinho do Sincor, que esteve junto conosco do início e provavelmente até o fim, que vai ser no dia 13 de setembro, no Clube Curitibano. Mas nossa geração precisa ter clareza que vivemos numa fase de transição. Hoje é preciso estar presente também no mundo virtual. Assim, além da reorganização administrativa e financeira, nosso sindicato também passou por uma profunda transformação digital, com um novo site, novos formatos de comunicação, uma nova newsletter. E é neste ambiente de protagonismo físico e digital que iniciamos nossas comemorações do centenário, conectados ao futuro, mas sempre honrando e celebrando o passado. Em agosto do ano passado, anunciamos uma intensa programação alusiva aos 100 anos. Um marco tão importante merece mais do que uma simples comemoração, merece entrar para a história. Iniciamos um círculo virtuoso com as ações relacionadas à ESG, de sustentabilidade ambiental, social e de governança. Tivemos um trabalho em prol de uma relação mais sustentável. No âmbito social, além das tradicionais doações de cestas básicas e cobertores, apoiamos todas as iniciativas sociais das instituições do mercado seguro do Estado do Paraná. E um capítulo tão importante como esse da nossa história merece um registro à altura. Encomendamos para uma equipe de historiadores um livro comemorativo ao centenário. E fizemos deste livro uma ampla divulgação do mercado seguro em todo o interior do Estado do Paraná. O livro foi lançado na Exposição Seguro através dos Tempos, realizadas nas cidades de Londrina, Maringá, em maio em Curitiba, em julho em Ponta Grossa e na semana passada terminamos em Cascavel. Uma semana triste para todos nós brasileiros. Mas também encomendamos a Comenda Rosácea Centenária, que visa reconhecer os expoentes do mercado de seguros que ajudaram impulsionando a cultura do seguro e do Estado do Paraná. O livro foi parafraseado pelo nosso governador e não conta apenas a história dos seguros, mas é a mais ampla coletânea da história social, política e da formação econômica do Estado do Paraná. Mais de 600 páginas que serão doadas a todas as bibliotecas públicas do Estado do Paraná, nos 399 municípios, para que os 309 municípios do Estado do Paraná tenham pelo menos um livro que trata sobre seguro. A exposição Seguros através dos Tempos é de grande importância, sendo a primeira no Brasil a contar a história do seguro no mundo, no Brasil e no Estado do Paraná. Além disso, celebramos 100 anos, um marco histórico, com 44 painéis repletos de história, onde podemos fazer uma viagem no tempo. Também modernizamos o nosso logotipo, sem deixar de lado o nosso DNA, no entrelace de duas mãos, que simboliza a proteção oferecida pelas seguradoras afiliadas. Aliás, honrar o passado e protagonizar o presente é se lançar sem medo ao futuro que norteia a nossa instituição. Nossa filosofia está presente no vídeo que agora vamos apresentar a todos vocês. De 100 anos para cá, é fácil perceber o quanto os veículos, as construções e as tecnologias evoluíram. E há exatamente um século, o Sindicato das Seguradoras do Paraná e Mato Grosso do Sul
trabalha para unir e representar as empresas que protegem patrimônios, negócios e a vida. A atuação do Sindiceg foi fundamental para organizar a atividade, promover a evolução do mercado e beneficiar os consumidores, que passaram a encontrar coberturas para quase todo tipo de bem. Pensando nos próximos 100 anos, o Sindiceg continua incentivando a modernização das seguradoras afiliadas. Porque não sabemos como serão os veículos, as residências e as tecnologias do amanhã. Mas sabemos que o patrimônio, negócio e a vida continuarão precisando de seguro. Afinal, se está no coração, merece proteção. Sindiceg Paraná e Mato Grosso do Sul. 100 anos promovendo o mercado de seguros. Tudo o que está no coração merece proteção. Partindo desse mote, foi desenvolvida a nossa mais nova campanha publicitária criada pela agência Trade, com o conceito de seguro quem ama faz. As peças de mídias online estão fazendo o maior sucesso nos meios digitais. Em setembro de 2023, lançamos a websérie Cobertura no Tempo, composta por 13 episódios que narram a história do seguro. Explica o funcionamento do mercado. Esta série é altamente formativa e informativa, destinada aos operadores de seguros e à sociedade em geral. Já são mais de 265 mil visualizações no YouTube. Em junho desse ano, lançamos outra websérie chamada Você Sabia Que? Você sabia que seu seguro pode ser muito mais barato e muito mais seguro? Com 7 episódios produzidos em animação, em um foco nos produtos dos diversos segmentos do mercado de seguros, apresentando a nova forma lúdica e descontraída de falar de seguro. E nesta nova websérie já são mais de 290 mil visualizações no YouTube. Até o momento, o trabalho gerenciado e impulsionado pela nossa agência Trade Marketing e pelo Sindiceg tem alcançado resultados expressivos. Nas redes sociais, registramos uma média mensal de 623 mil visualizações. Além disso, com o investimento em mídia programática, com banners e vídeos em portais, chegamos ao número total de 3 milhões de visualizações sobre seguro. Muito mais do que exaltar a atuação do Sindiceg, essas são as ações que têm como propósito promover e impulsionar a cultura do seguro, levando em conta que o Brasil é o terceiro país que mais consome redes sociais no mundo. Além dessas ações comentadas até agora, também temos o selo, em parceria com os Correios, alusivo ao centenário. Este ciclo de palestra que hoje estamos aqui encerrando, que já passamos por vários palestrantes, como o Diogo, o presidente da Bradesco Seguro, o Ivan Gontijo, e o Roque, o Ricardo, e hoje o Eduardo Lang, e hoje vamos encerrar com o presidente Roberto Santos, foi para nós um motivo de orgulho e envaidecer o estado do Paraná, e especialmente a nossa capital, por trazer ilustres presenças para este ciclo de palestra. Então, eu quero aqui destacar e também agradecer a presença de todos, e vou aqui chamar, sem mais delongas, embora eu já me alonguei muito, mas precisava prestar esta conta para todos vocês, especialmente para o chefe da CNSEG, né, do que estamos fazendo. Não é, Zé Antônio? Não podemos perder a oportunidade. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui. Presidente Roberto Santos, seja bem-vindo. A gente escolheu o dia mais frio de Curitiba para recebê-lo, para que você pudesse se sentir acolhido no meio de nós. Seja bem-vindo e muito obrigado. Bom, boa noite a todos e todas aqui presentes, nesse dia mais frio do ano, uma das capitais mais frias do país. Eu escolhi a dedo o dia, né? Bom, antes de mais nada, queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui, num estado que eu tenho um carinho muito especial. Então, queria saudar aqui
todos os seguradores presentes, na presença do presidente do Sindicato das Seguradoras do Paraná e do Mato Grosso do Sul, Altevir. Também saudar todos os corretores presentes, na presença do nosso querido Wilson, presidente do Sindicato dos Corretores, né, e demais colegas presentes, colegas funcionários de seguradoras também, sintam-se todos devidamente saudados. O nosso colega Barassi já saudou todo mundo, nomeou todo mundo. Se eu for nomear um ou outro aqui, eu vou ser injusto esquecendo alguém. Até amigos que não via há muitos anos viram no Instagram que eu apareceria aqui, se produziu todo e apareceu aqui hoje para me dar um abraço, já dei o abraço nele. Saúdo também aqui a FENACOR, a Federação Nacional dos Corretores, na presença do meu xará Robert, que também está presente aqui. Muito obrigado pela presença. Bom, a ideia aqui, pessoal, não é fazer uma palestra mostrando números e tudo, é quase que um bate-papo bem informal. Eu sou um cara muito informal, não sou um cara formal. Então, eu pensei o que eu vou falar lá. Sempre que eu tenho uma oportunidade de conversar com o mercado, eu fico sempre na dúvida, porque eu falo demais, igual os colegas que estão aqui também, que também falam bastante, quando pegam o microfone. Então, eu tenho que me cuidar aqui, que me comprometi em falar em até 30 minutos. Então, eu separei a minha conversa aqui em três blocos. Acho que vai ser bastante interessante. Prometo que não será cansativo, acho que vai ser legal. Então, primeiro eu queria dizer como é que, atualizando um pouco, falando um pouco do mercado, quase que um status atual do que rola no mercado de seguros, né? Então, antes de mais nada, ele estava falando aqui do chefe, né? Mas não sei se todo mundo sabe, a origem, ele mostrou um pouco aqui, mas a origem da estruturação do mercado segurador, da estrutura das seguradoras, ela passa inicialmente pela formação das associações de seguradoras que depois se transformaram em sindicatos. Então, os sindicatos existem antes das federações e da confederação. Ninguém aqui deve saber, mas quem aprova a conta da confederação são os sindicatos. Todo ano, os sindicatos, os presidentes dos sindicatos, aprovam as contas da CNSEG e da FENASEG, né, que é a estrutura máxima que nós temos no mercado. Então, isso é muito importante. O sindicato, ele tem uma importância muito grande, porque ele é, na verdade, o tentáculo da confederação, geograficamente falando, né? Eu tenho uma experiência muito interessante. Eu fui presidente, como foi citado pelo Barassi aqui, de sindicatos de seguradoras, lá no início. Minha vida pelos sindicatos de seguradoras começou no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, e a gente entende a importância geográfica de contato político, contato com o governo, contato com polícia, com entidades de segurança, a importância disso, que a confederação e as federações não conseguem fazer a nível nacional isso, geograficamente, regionalmente, nos estados e nos municípios. Então, é muito importante o papel do sindicato, e é de extremo orgulho para mim encerrar esse ciclo aqui de 5 palestras e um monte de realizações desses 100 anos, né, do sindicato, da associação aqui do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Então, muito obrigado pelo convite, Altevir. Realmente, não pensei 2 vezes quando você me convidou sobre isso. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre o mercado, depois eu vou falar um pouco também sobre o mercado, mas algo muito importante que está acontecendo no mercado, que tem a ver com inovação e transformação digital. Eu acho que eu quero trazer uma mensagem para vocês muito importante em alinhamento sobre isso. E, por último, pensando o que eu ia falar, eu estou num momento novo no ciclo da minha vida, né? Eu trabalhei 44 anos, comecei lá na Sul América em 1980 e deixei a vida executiva agora em janeiro, início de janeiro desse ano, né? E assumi a função de conselheiro da Porto, faço parte, sou membro do conselho, participo de 3 comitês consultivos dentro da Porto Seguro também, e além da minha função como presidente do conselho da CNSEG. E eu quero falar um pouquinho sobre esse momento da minha vida, mas numa dimensão de olhar para trás, para os meus 44 anos. Tem gente aqui, né, que está no mercado há muito tempo, mas talvez tenha gente que tem um pouco menos de tempo. Eu queria ter aqui a oportunidade de passar um pouquinho do que foi importante na minha jornada de aprendizado com relação a valores que foram importantes para a minha carreira. Alguém perguntou para mim hoje assim, mas o que você espera dessa fala num ambiente com pessoas do mercado de seguros? Eu falei assim, olha,
Se pelo menos lá 5%, 3% das pessoas que lá estiverem capturarem algo do que eu passei de mensagem importante, que vai ajudar as pessoas a se desenvolverem, e as pessoas são importantes para o nosso ecossistema, eu acho que já vai ter valido a pena. Eu sempre tive uma pegada na minha vida profissional muito forte com pessoas e processos. E hoje, para vocês terem uma ideia, isso acontece com muita frequência. Eu fui visitar o nosso escritório da Porto, né? Agora foi visita de médico, porque eu não sou mais executivo, não tinha nem que ter ido lá, pedir permissão para o pessoal da produção lá na Matriz, para ir lá fazer uma visitinha rápida, e encontrei um colega que está presente aqui, e ele vem falar para mim o seguinte: poxa, você não dava lembrar muito de mim, né? Mas quando eu entrei na companhia, eu participei de uma palestra com você, e você falou um negócio lá que me marcou muito aquilo para a minha vida profissional. Então, eu acho que, depois de 44 anos, quando você escuta esse tipo de coisa, né, e eu tenho escutado com muita frequência, de você passar essa mensagem, eu acho que para isso que é importante a gente devolver um pouquinho para o mercado aqui. Na Porto tenha contato com outros segmentos de negócio, né? Porto tem banco até, tem outros tipos de negócio. Mas o fato é que, se a gente olhar aqui, para todos nós aqui, dificilmente a gente conhece alguém que trabalhou em seguro, deixou de trabalhar em seguro para ir para outra indústria. E por que isso acontece? Isso acontece porque o que a gente vende é proteção. Proteção para as pessoas, para a vida das pessoas e para o patrimônio das pessoas, né? É o que a gente faz. Isso é algo muito nobre, é muito nobre. E a gente, infelizmente, em função das tragédias que a gente tem vivenciado, a gente tem visto a importância da nossa indústria para a sociedade, né? E o mercado está em transformação. Muita coisa está acontecendo. Hoje em dia se fala muito de seguros. A gente abre uma página de Instagram ou mesmo na televisão, a gente vive lá, vem falando projeto de lei, um monte de coisa acontecendo. Então, eu queria aqui aproveitar a primeira parte da minha fala, dar aqui uma passada geral no que está rolando, né? Então, primeiro, eu queria começar falando do nosso programa de desenvolvimento do mercado de seguros. Nós fizemos uma mudança importante na governança da CNSEG, há um pouco menos de 2 anos atrás. Construímos, então, um PDMS, Programa Nacional de Desenvolvimento do Mercado de Seguradoras. São 4 verticais de atividades que têm por objetivo aumentar a penetração do mercado de seguros na sociedade. Hoje, a gente está mais ou menos em 6% do PIB, mas a gente quer chegar em 2030 a 10%. E, para que isso seja possível, a gente tem que mudar muita coisa no mercado, principalmente de respeito à nossa imagem perante a sociedade, né? Hoje, conversando com o pessoal do trade, da mídia especializada, né, a nossa colega, a Caroline, lá de Rio Grande do Sul, comentou que, como as pessoas estão falando, puxa, a seguradora pagou até sem documento. Vocês perceberam que a CNSEG ela assumiu a narrativa de dizer para a sociedade o que estava acontecendo e o que o mercado de seguradoras estava devolvendo para o mercado, para a sociedade, como indenizações, pagamento de indenizações, devolvendo para a sociedade. Então, antigamente, o mercado de seguros e seguradoras tem medo de falar quanto está indenizando, o que vai, o que não vai, e aí a CNSEG assumiu essa narrativa e trouxe para ela uma fala global da indústria. Foi muito importante. Não é nada, a gente já indenizou algo em torno de quase 6 bilhões de reais na tragédia do Rio Grande do Sul, e mais de 50 mil indenizações. É algo de extrema importância. Então, dando visibilidade para a importância do que a gente faz, é que a gente vai conseguir crescer a nossa indústria, tá? Então, isso é extremamente importante. Então, o PDMS vem nessa linha, é algo que está em curso, né? Tem grupo de trabalho avançando, temos lá um acompanhamento de todas as 44 iniciativas divididas em 4 verticais. Isso está avançando bastante, não cabe aqui entrar em cada uma delas, está disponível na página da CNSEG, se vocês quiserem acompanhar, inclusive, o status de tudo isso. Então, isso é uma coisa extremamente importante para o futuro da nossa indústria. Outra coisa importante que está acontecendo também, eu vou começar a falar de umas sopas de letrinhas aqui agora, SRO, né? É o Sistema de Registro de Operações. A SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que é a regulação, o braço regulador do mercado de seguros, infelizmente, não consegue os recursos necessários para exercer a sua função no melhor estado da arte. Consequentemente,
ela, para poder ter acesso às informações online, ela criou o sistema de registro de operações. Ou seja, terceirizou o recolhimento das informações das seguradoras, basicamente isso, online, através de certificadoras. O problema que está acontecendo no mercado, é importante dar essa alinhada aqui, é que está acontecendo uma concentração muito grande nas certificadoras. 4 certificadoras foram registradas na superintendência, só que uma delas está concentrando 90% do volume de informações das seguradoras. E aqui nós estamos falando de algo extremamente importante. O ouro de hoje é dado. Então, os dados das seguradoras, os dados dos nossos clientes, dos nossos segurados, estão sendo concentrados em apenas uma empresa. Isso é extremamente perigoso. Por conseguinte, o que a gente tem feito com relação a isso? Por que isso foi possível? Porque essa empresa, basicamente, praticou preços abaixo do mercado para concentrar a informação nela. E aí, como é que a gente sai desse nó aqui? A gente não pode descumprir a regulação que diz que tem que mandar a informação para a certificadora e não para a superintendência. Em tempos de sopa de letrinhas, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, um perigo maior ainda. Se vazar dado aqui, quem foi que vazou da onde? Ah, foi da certificadora, não foi? Foi da seguradora? O fato é que uma pessoa, um segurado, vai dizer que entregou o dado dele para um corretor de seguros, que passou para a seguradora e isso foi vazado de alguma forma. Não aconteceu, felizmente não aconteceu ainda, até porque eu não estou colocando em xeque a competência dessa empresa, que é uma das maiores empresas, se não for a maior empresa de dados do país, mas é algo que preocupa. O que a CNSEG resolveu fazer? Foi anunciado recentemente, já a conclusão efetiva do nosso plano. A gente entendeu, então, fomos na SUSEP, conversamos, chegamos à conclusão de que a gente deveria ter a nossa certificadora, então. Fizemos o acordo com a Núclea, que, se não for a maior, é a segunda maior empresa de dados do mercado, que é uma empresa que é de propriedade dos bancos, ou seja, fazem parte do sistema financeiro, e aí ela já está para ser certificada agora. Ela comprou o sistema de certificação de uma outra certificadora e a gente, até o final do ano, com certeza, já começa a atuar. E existe o compromisso das seguradoras de concentrarem os seus dados contratando esta certificadora, que é a nossa. Então, foi o plano B que a gente montou para se proteger de algo que poderia trazer um problema muito grande lá na frente, olhando para o futuro. Então, essa é a questão do SRO. Dentro da linha de sopa de letrinhas, temos também o OPIN, o Open Insurance. Basicamente, o Open Insurance é uma costela de Adão do Open Banking, com a diferença que no Open Banking não existe a figura do consultor, do segurado, do cliente, que é o corretor de seguros, lá não existe o corretor de banco. Então, lá, de certa forma, era preciso ter um intermediário para essa operação. No nosso entendimento, isso não era necessário, nosso entendimento como seguradores não seria necessário, mas existe lá a resolução do CNSP para que isso funcione. E o OPIN prevê a figura da SPOC, que eu nunca também gravo essa sopa de letrinhas. Spock, para mim, era um personagem de Guerra nas Estrelas. Guerra ou Jornada? Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas. Eu me confundo jornada com guerra, tudo a mesma coisa. Mas o fato é que, no nosso entendimento, nós temos uma estrada onde as coisas acontecem, que é a função do corretor de seguros. E nós estamos construindo uma estrada, com muito investimento para isso, em que nosso entendimento é que não vai passar carro. Uma estrada ultramoderna, cara que não vai passar carro, mas estamos lá cumprindo a resolução do CNSP com relação ao Open Insurance. Muita discussão sobre isso, se o corretor vai se envolver nesse processo ou não, enfim. As discussões, de uma forma bastante educada, têm surgido nesse sentido, mas o fato é que apenas uma SPOC se habilitou a ser SPOC. Então, existe uma preocupação aqui sobre concentração, de novo, de mercado num único órgão, num único ponto. Então, tem uma preocupação, no meu entendimento, genuína, uma preocupação genuína de concentração de informação, de dados, de novo, dado é o ouro atual, todo mundo quer dado. Então, temos que ter cuidados com relação a isso. Então, a CNSEG tem conversado bastante com o FENACOR, com o SUSEP, inclusive com o Banco Central, com relação a isso. A gente entende que o Open Insurance é inevitável, mas, no nosso entendimento, não precisaria ter um intermediário para a informação chegar no Open Finance,
que é o conjunto de Open Insurance e Open Bank. Os bancos entendem, o Banco Central entende que as informações do consumidor que consome banco também deveria consumir seguros num único local, mas as seguradoras poderiam encaminhar as informações para o Open Finance, para o Banco Central, diretamente. Enfim, muita discussão nesse assunto, não temos ainda uma definição sobre este ponto, mas é algo extremamente importante também para o futuro da nossa indústria. Essa discussão, de novo, uma discussão muito educada. Outro ponto importante, tem se falado muito no mercado, que está aí em muita discussão, agora já na linha final, que é o projeto de lei 29, né, que é o novo marco dos seguros. Essa discussão, não sei se todo mundo sabe, mas ela tem já quase 10 anos, isso começou alguns anos atrás, tinha ficado parado lá no Congresso, voltou à carga, e aí nós tivemos muita discussão com os autores do projeto para corrigir algumas distorções que poderiam causar danos irreparáveis para o mercado. Felizmente, os nossos argumentos, 95% dos nossos argumentos foram aceitos pelos envolvidos, e a gente chegou a um desenho que está agora para ser aprovado, que, de fato, tira toda essa ameaça. Embora, no nosso entendimento, o governo entende, foi um projeto importante, colocado como urgência pelo governo, porque ele entende que o mercado não é 15% do PIB, porque não tem uma lei de proteção para o consumidor muito forte. Eu, particularmente, discuto muito disso. Eu acho que o governo lá na frente vai se frustrar um pouco. Não acho que o marco de seguros, o novo marco, vai fazer essa alavancagem toda do mercado. Não acredito. Mas, enfim, fato é que a gente conseguiu negociar com as autoridades, com todos os envolvidos, e chegar a um desenho bastante adequado, né? E ainda sobre status de discussões sobre o mercado, é importante falar também sobre a reforma tributária, tá? A reforma tributária, como ela foi desenhada, e se ela fosse aplicada na indústria de seguros de uma forma direta, ela inviabilizaria muito boa parte dos produtos do mercado. Vida, por exemplo, deixaria de existir. Hoje, a alíquota de imposto de imposto de OF, por exemplo, para o Vida é bem baixa. Se você colocasse ali 27%, né, 30%, na verdade, 20 mais 10, o estadual e o federal em cima disso aí, inviabilizaria. Então, nós também começamos com uma discussão forte em Brasília com os envolvidos e conseguimos uma, vamos chamar assim, licença poética para tratar o mercado de seguros, porque no mundo inteiro tem um imposto único, vários países adotam isso, e tem tratamento específico para a indústria de seguros. A gente conseguiu essa licença poética, e aí a coisa ficou um pouco mais, vamos dizer assim, confortável, porque a gente estava preocupadíssimo com essa questão da reforma tributária. Tudo isso só tem sido possível tendo em vista a atuação que a CNSEG tem conseguido, junto com a FENACOR, hoje, junto aos 3 poderes especial, o legislativo e mesmo no executivo também, né? Então, acho que isso era um ponto que eu queria falar aqui de alinhamento. Só para esse primeiro bloco, eu estou assustado, que eu já falei 18 minutos, eu achei que ia ser o mais rápido. Vou correr mais um pouco aqui, UTV, para a gente não cansar o pessoal. Aliás, UTV, o pessoal falou aqui, que você comentou, né, que o evento está muito concorrido por minha causa. Eu acho que não. Eu já escutei falar que o pessoal diz que evento do coquetel da UTV ninguém perde, hein? Então, acho que não sou eu, não. Vamos ver, eu quero checar isso aí, eu quero ver se é bom mesmo. Eu cheguei, não tive tempo nem de provar nada aqui. Cheguei meio atrasadinho, mas depois a gente vai ver isso aí. Muito bem, eu queria falar um pouquinho agora sobre, fala-se muito em inovação, transformação digital, como é que o corretor se enquadra em tudo isso, que bicho é esse aí, como é que funciona isso, né? Eu, lá atrás, eu me formei em administração de empresas, mas eu acho que eu poderia ter sido engenheiro, não fui por questões do início lá da minha vida, da minha carreira acadêmica, até da questão familiar. Meu pai era torneiro mecânico, não tinha dinheiro para pagar uma faculdade privada, e aí eu fui tirando da frente o que eu não queria ser médico, eu não posso ver sangue. Enfim, tinha um monte de coisa que eu não queria ser, aí no final ficou engenharia, administração e economia. Eu tinha uma quedinha para ser engenheiro, mas se eu fosse ser engenheiro, a possibilidade de eu passar era mais difícil do que ser administrador. Aí eu fui fazer administração, passei, fiz administração de empresas, mas sempre tive uma queda para engenharia. Isso se traduz em processos. Eu sempre gostei muito de processos. Na minha vida profissional, eu sempre acreditei muito. Se você olha bem, cuida dos processos e cuida das pessoas, o céu é o limite. Tá? Então, isso é uma coisa que sempre marcou muito minha vida profissional.
E aí, quando vem essa questão toda, se falar de transformação digital, não sei o quê, né, tem muito modismo em tudo isso. Eu acho que essas consultorias, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, lançam essas modinhas aí, vai todo mundo atrás e tal. É perigoso isso, tem que tomar cuidado com isso. Mas o fato é que existe, sim, uma transformação acontecendo no mundo. E essa transformação não tem a ver com digital. A palavra digital não está correta aqui. O que acontece é o seguinte, o que está acontecendo é que as indústrias precisam criar jornadas para atender às necessidades dos consumidores, dos clientes. E aqui, quando eu falo, voltando para o mercado de seguros, não estou falando só de segurado. Para uma seguradora, se eu estou construindo uma jornada para um corretor de seguros, se eu estou mexendo no call, corretor online lá da Porto, o corretor é o cliente nessa dimensão. Se a gente está lá mexendo no aplicativo que o prestador de serviços usa para pegar o guincho e ir na casa do cliente, ele é o cliente naquele momento. Enfim, construir jornadas, a transformação digital passa por construir jornadas que encantem a experiência dos clientes. Antigamente, no nosso mercado de seguros, se comparava as jornadas que você fazia para o corretor e para o segurado entre uma seguradora e outra. Ah, a Porto atende bem, a fulana, a Sul América tem lá um negócio que é muito melhor do que na Porto e tal. Hoje em dia, o consumidor compara a gente com iFood, né? Com Waze. Não tem essa mais. O consumidor quer o estado da arte. Então, a grande transformação digital em curso, na verdade, não é uma transformação de tecnologia. Dia desses eu li uma frase, a gente teve um evento de inovação, de tecnologia no mercado de seguros, né, sempre tem muito, eu sempre vou nesses eventos também, então, mas alguém falando lá, dando uma entrevista sobre o evento, aí tinha uma frase que eu guardei aqui, diz o seguinte: tecnologia é a aposta do mercado de seguros para ampliar presença. Eu discordo totalmente disso. Para mim, a construção de jornadas colocando o cliente no centro da experiência, da necessidade da experiência, é a grande aposta. A tecnologia é a ferramenta que te vai possibilitar construir essa jornada. Não é o coração, não é o core da história, né? Então, a gente aprendeu muito lá na Porto com relação a isso, a minha experiência com esse assunto. Quando eu assumi a presidência da companhia, a Porto era uma empresa que sempre buscou atender bem as pessoas, todos os consumidores, mas não existia uma visão de cliente. Não sei se vocês sabem, mas até 2017, a Porto, ela conhecia o corretor de cabo a rabo. Quanto ele tem de volume de produção, resultado, quantos ramos ele vende, quantos itens, tudo. Mas se eu perguntasse, por exemplo, quem é o Altevir como cliente, não é cliente da Porto, obviamente, deve ser de Bradesco desde criancinha, mas o fato é que não conhecíamos quem era a pessoa. Por quê? Porque a gente não tinha uma base única de dados. O cliente era do negócio. Então, a diretoria de automóveis tinha uma base de dados. Riscos patrimoniais tinha uma outra base de dados. Então, tivemos que unificar tudo isso para conhecer o cliente. E, a partir do momento que você consegue conhecer o cliente, você constrói jornadas. E o que o consumidor quer isso? Eu aprendi na carne que toda vez que você vai construir uma jornada, mais importante do que tecnologia, é você levar em consideração 3 palavrinhas para construir a jornada. Se uma delas falhar, a tua jornada vai ser ruim, porque a experiência do consumidor vai ser péssima. A primeira delas é simplicidade. Tudo que você vai construir na jornada tem que ser fácil. Se for difícil, se for complexo, o consumidor hoje não tem paciência de tentar entender. Não entendeu, ele abandona. E o que ele faz? No caso de seguro, se ele quer um atendimento, uma jornada de atendimento, ou mesmo corretor, estou falando do cliente, não é só segurado, tá, pessoal? Ele pega o telefone e liga. Vou ficar perdendo tempo aqui, esse negócio está muito difícil. Então, simplicidade é a palavra-chave. A segunda palavra-chave é velocidade. Não adianta ser fácil, ser simples, se for demorado. Putz, se tiver um monte de tela que eu tenho que passar, é até fácil. Mas tem muita tela, demora, eu clico, não aparece, não anda, não vai funcionar também. Então, simplicidade, ou seja, facilidade, velocidade, tem que ser rápido, e terceiro e último, tem que ter resolubilidade. Ou seja, se o cara não resolveu o problema que ele entrou ali, não adianta ser simples, não adianta ser fácil, se não deu a solução que ele queria. Então, tem que ter resolubilidade. Tudo se constrói hoje, é isso. Então, eu estou colocando esse ponto muito importante, porque se a gente quer, como segurador, como indústria de seguros, chegar realmente a ser considerado um país desenvolvido em seguro,
ou seja, uma penetração maior no PIB, a gente não vai conseguir virar isso se a gente conseguir continuar, e muitas vezes, construindo jornadas pensando no nosso umbigo. Muitas vezes, quando você vai construir a jornada, você tem que tomar decisões, e às vezes a decisão melhor, se for pelo ponto de vista econômico, não vai agradar o consumidor. E durante muitos anos a gente fez isso na indústria. E aí a coisa não avança, né? Pode parecer besteira, mas quer ver uma coisa, um exemplo clássico para vocês aqui? A Porto, por exemplo, é líder em fiança, seguro-fiança, seguro de locação. Ah, tem lá um market share enorme. Mas o market share é de quanto da indústria, desse mercado? A maior parte está em quê? Fiador. Muitas vezes. Por quê? Ah, muito complicado fazer seguro, eu prefiro lá se me expor e tudo. E a gente não consegue vender o quanto é bom isso. Então, a gente precisa avançar muito em construir jornadas mais simples, mais rápidas e com resolubilidade para os clientes, para que a gente possa aumentar a nossa penetração na indústria, no produto interno bruto. Então, eu acho que isso aqui é extremamente... Eu vou dar um exemplo muito concreto para vocês aqui, que aconteceu lá na Porto, né? Eu, quando fui fazer essa transformação digital, eu tinha duas opções lá. Eu fui contratar, não gosto de fazer isso, mas tive que contratar uma consultoria, até porque o conselho me exigiu que contratasse, mas eu não gosto muito desse negócio de consultoria. Consultor escuta você, escuta ali, escuta tudo, bota tudo no papel e traz a solução no PowerPoint lindo, bonito, maravilhoso, e aí todo mundo acompanha aquilo, mas ele não inventou nada, só escutou todo mundo, né? E aí eu contratei a consultoria, ela disse o seguinte: olha, você tem dois caminhos, contrata um diretor para ser o diretor digital da companhia, né? Esse é o primeiro caminho, ou o caminho seria você ser o diretor digital da companhia, de transformação digital da companhia. Eu falei, pô, eu? Bom, por que cheguei à conclusão? Se eu tivesse um diretor digital na companhia, seria ele contra o resto da companhia. Porque nós estamos falando aqui de transformação de modelo mental. Não ia funcionar. Então, eu optei de que eu fosse o cara da transformação digital na companhia. E isso foi muito forte, eu me especializei nisso. De novo, né, lá atrás, que ser engenheiro, processo, eu gostei dessa história, tenho queda para esse negócio todo, peguei bem o negócio e virei, então, o responsável de tudo isso. E era legal, porque, além, né, de ser o presidente da companhia, que dá um peso maior, eu era o cara mais velho com quem eu conversava lá dentro. Então, eu dizia que eu era um dinossauro convertido. Né? A garotada gostava disso a beça, e os mais velhos, os diretores, respeitavam tudo isso, que é o presidente que está emanando aquilo ali. Então, eu acompanhava, tem toda uma tecnologia para isso. Mas o fato é que tem um exemplo muito clássico aqui. Quando a Porto lançou um produto de automóvel por assinatura, nós lançamos esse produto apenas em 2 praças, inicialmente, né? E aí construiu jornadas, aí tem toda aquela sopa de letrinhas, CX, não sei o quê, tudo lá, construíram como é que é? Eu esqueci lá o nome das tribos lá, aquela coisa toda e tal, fizeram tudo como manda a cartilha. Mas se você não mudar o modelo mental, não adianta. E fizemos lá a primeira versão do produto. E o produto estava uma bosta, ninguém gostava do negócio, era horrível. Aí eu falei, mas como é que foi isso aqui e tal? Aí, deixa eu ver, fui navegar no negócio. Normalmente, quando você calcula, o corretor calcula o seguro automóvel, a primeira coisa que a gente pergunta é o que é? O CPF. Porque a partir do CPF você vai ver o scoring financeiro, que é importante para o preço. Então, enquanto você está preenchendo as outras coisas, você já está calculando a informação que você precisa para a escoragem. Nós pegamos essa jornada, que é a jornada para o cliente corretor, e aplicamos para que um cliente recebesse o link do corretor e fizesse ele essa navegação. O que aconteceu? A primeira pergunta era, qual o CPF? Aí o cara botava o CPF. Qual é o carro? Botava o carro. Quando chegava no final, ele botava o CEP. A última pergunta era o CEP. Aí disse para ele, este produto não está disponível no teu CEP. Eu construí uma jornada pensando no meu umbigo, né? E eu fui falar com o vice-presidente na época. Cara, você construiu uma jornada perguntando, não, mas é muito importante ter essa informação primeiro. Por quê? Sabe por quê? Porque hoje eu não vou fazer essa oferta para ele, mas ele se interessou pelo produto. Quando estiver disponível lá na frente, na praça dele, eu já sei que ele quis, eu faço uma oferta para ele. Então, você construiu a jornada pensando em você e não no consumidor, burro. Hã? Obviamente, cabeça dura também já não está mais entre nós lá. A gente insiste, vamos lá, mas tem gente que a cabeça dura não tem jeito. E essa transformação passa por isso de modelo. Não é simples, não é fácil.
Então, isso é uma coisa extremamente importante, eu queria passar para vocês, dessa questão da importância de modelo mental. Isso é importante para a seguradora e para vocês também, corretores que estão presentes aqui no dia a dia dos seus negócios. Não pensem em construir solução pensando só no seu umbigo, porque no tempo não vai dar certo. Pode ser a decisão econômica mais importante no primeiro momento, mas não vai durar, né? Então, essa é a segunda parte que eu queria falar para vocês um pouquinho, porque sem isso, sem esse entendimento da importância do consumidor, não vai longe. Eu tenho falado sobre esse assunto em alguns eventos, até fora do mercado de seguros, né? E tenho me surpreendido com a leitura que as pessoas têm disso. O mercado, a sociedade tem uma leitura que o mercado de seguros é muito antigo, muito conservador, e passa muito por isso. Passa muito por isso. Então, a gente precisa mudar isto para que a gente possa realmente construir um mercado muito maior. O último bloco que eu queria falar com vocês aqui sobre um pouquinho da questão da minha jornada, acho importante passar um pouco isso para vocês da minha experiência. Olhando para trás hoje, depois de 44 anos, eu comecei como auxiliar de escritório, né? De novo, né? Eu não espero, isso está mudando, né? Mas o mercado de seguros não era atraente para jovens, né? Você não via ninguém, eu quero trabalhar em seguro. Hoje em dia, na área de dados, tem até gente que quer trabalhar em seguro, está na faculdade, acha que é uma boa. Então, isso está mudando no tempo, mas não era assim. Então, ninguém queria se trabalhar em seguros, nem eu pensava nisso. Eu era pequeno, meu pai torneiro mecânico, trabalhava o estaleiro construía navio. Eu ia ver lançamento de navio, o navio entrava na água, deslocamento de água, a buzina tocando no navio, eu ficava encantado com aquilo. Eu, com 7 anos, dizia o seguinte, eu vou ser comandante de navio. Eu tenho um irmão mais novo que eu, 1 ano, o meu irmão é músico. E aí, os tios perguntavam, Roberto, o que você vai ser? Eu falei, eu vou ser comandante de navio. E, Ronaldo, o que você vai ser? Aí o Ronaldo falou assim, eu vou ser palhaço de circo. Meu irmão virou músico. No fundo, no tempo, eu acabei sendo comandante de navio, até porque o símbolo da Porto é uma caravela, né? Então, vê como é que as coisas configuram. Mas foi uma jornada longa, eu trabalhei em 6 empresas, e ao longo desses anos, 3 palavrinhas, já para terminar aqui rapidamente, acho que é importante para vocês, foram importantes na minha jornada. De forma inconsciente, eu praticava 3 valores. O primeiro deles foi coragem, né? Eu cansei de ver, ao longo de todos esses anos, muita gente que não é feliz porque não tem coragem de tomar uma decisão difícil, uma decisão forte. Eu troquei de empresas várias vezes porque meus olhos não brilhavam, por N motivos, não cabe falar aqui. Mas várias vezes eu saí de uma empresa, fui para outra, pedi demissão e não me arrependo. Numa delas, a primeira delas, eu entrei como auxiliar de escritório e saí como gerente da Sul América. A Sul América é uma grande empresa, mas nos anos 80 era uma gigante empresa. E aquilo que meu pai, que é torneiro mecânico, o filho dele, formado em administração de empresas na UF, e era gerente da Sul América, era coisa. Eu casei muito cedo, casado com filho pequeno, um apartamento para pagar a prestação, pedi demissão para ir trabalhar numa companhia chamada Boa Vista Itatiaia. E quando avisei isso ao meu pai, para ganhar praticamente a mesma coisa, meu pai falou para mim assim, você é louco, você é um irresponsável, né? E pior ainda foi quando, 2 anos depois, eu fui mandado embora, nessa aí não fui eu que pedi, foi a única vez, fui mandado embora porque a companhia foi vendida e a minha função era em São Paulo, eu trabalhava no Rio, tinha um cara no meu lugar e eu fui mandado embora. E pior foi falar para meu pai, fui mandado embora. Ele, não te falei? Seu maluco? Mas só que o mundo vai construindo, a vida vai costurando as coisas. Foi muito bom para mim ter sido mandado embora da companhia. Obviamente, naquele momento, não foi isso que eu achei, né? Mas essas situações difíceis acabam sendo positivas para a tua vida e você não percebe naquele momento. Fui trabalhar na Finasa, numa função que eu nunca tinha pensado em exercer. Meu começo de carreira, eu era da área técnica. E aí eu fui para a área comercial, que eu fui tomar conta de uma sucursal. Então, o fato de ter sido mandado embora acabou sendo bom para a minha formação como profissional, virei um profissional mais completo por causa de um grande problema. Mas eu tive coragem de tomar uma decisão, como tomei outras também em outras empresas que eu saí por conta disso. E também, decisão de coragens, você não consegue perceber no primeiro momento por que você fez aquilo. Essas coisas que eu fiz, não porque eu achava, tinha lido um livro, ou tinha um mentor que falou, você tem que ter coragem. Ninguém falou isso para mim. Foi de forma inconsciente. O segundo valor, já caminhando para o penúltimo aqui, é a justiça, né? De novo, claro, justiça, é óbvio, todo mundo tem que ser justo. Não é assim na prática, pessoal. Muitas vezes me vi diante de situações que a decisão econômica a ser tomada não era justa
para os envolvidos, muitas vezes, muitas vezes. Eu tive um exemplo quando a Porto comprou a companhia que eu trabalhava, que era a AXA, e ele me colocou lá como diretor-geral, eu falei, eu no Rio, a companhia no Rio, a Porto em São Paulo. Falei, Jaime, como é que vai ser aqui com a minha autonomia? Aí o Jaime, do jeito dele, falou assim, vai tocando aí, qualquer coisa você me liga. E aí eu falei, pô, tá bom. Até que um dia eu tive um sinistro de R$300 mil de transporte, sem cobertura técnica, de um corretor pequeno. Não era um sinistro de sacanagem nenhuma, houve uma quebra tarifária, ele colocou um embarque maior do que ele podia colocar em cima do caminhão, maior do que estava na apólice. E o sinistro não aconteceu porque o embarque estava maior do que o valor, não foi isso que influenciou, mas estava escrito que não tinha cobertura, porque estava na condição tarifária como risco excluído, perda de cobertura. E aí, o que eu faço? R$300 mil, o corretor é pequeno. E aí? Peguei o telefone, liguei para o Jaime, contei a história toda para ele, e ele perguntou para mim, o que você acha? Falei, eu acho que é justo pagar. Ele falou, então, é justiça? É. Por que você não está perguntando? Vai lá e paga. Porque é justo. Né? Então, esse tipo de colocações, às vezes com pessoas, mandar uma pessoa embora, tem que ser justo para todo mundo, não é justo só para o outro lado. Às vezes também não é justo para a empresa. Tem que ser justo para a empresa e para o outro lado. E é muito difícil, muitas vezes, chegar nesse conjunto daquilo é o certo. Eu recomendo um livro para vocês, que é o que é justiça, o que é fazer a coisa certa, que é de um autor, um cara que é professor de Harvard. Eu não gosto dessas coisas de Harvard, não, sabe? Eu sou um cara que eu não fiz MBA, não fiz pós nem nada, só fiz faculdade essa de Fluminense, famigerada de administração, porque não era engenharia, e o restante foi curso que eu fui fazendo na vida. Mas esse livro é muito bom, então a justiça foi algo que sempre norteou as minhas decisões na minha vida. Então, a primeira, coragem, justiça. E a terceira, que eu fui aprender isso depois, muito mais tarde, na Porto Seguro, que é o desprendimento. Todo mundo sabe o que é o desprendimento, mas o poder do desprendimento a gente não sabe. Muita gente não sabe o que é. E na minha vida, o desprendimento me mostrou isso. N situações, mas muitas situações. Uma delas, talvez a mais importante para mim, vou contar duas delas, já que estou terminando meu tempo aqui. Tá gostoso? Tá gostando? Tá bom. Vamos ver se o vinho vai estar gostoso também depois. Mas, deve ser, a casa está cheia. Ó, Ramiro, caprichou, né? Muito bem. Como eu falei rapidamente aqui na minha carreira profissional, eu estava numa empresa pequena, foi comprada pela Porto. Não é normal. O Jaime colocou o cara que era da empresa para tomar conta, era um gringo que era o diretor-geral, foi embora, uma empresa multinacional, botou o cara brasileiro que estava lá para tomar conta, que ele não conhecia muito bem, mas tinha boas referências, confiou em mim e deixou eu tocar o negócio lá. A companhia tinha 80 mil carros segurados, que aí depois se transformou em Azul Seguros, e quando tinha 1.600.000 carros segurados, a companhia dava lucro para caramba, maravilha, não sei o quê. Eu já tinha assumido uma outra função na Porto também, complementar, eu já era diretor da área de saúde também, além da Azul, ficava na ponte aérea, e aí o Fábio Luchetti, que era o presidente da companhia, virou para mim e falou assim, Roberto, seguinte, nós temos 3 diretores de automóvel hoje, um na Azul, um na Porto e um no Itaú. Nós vamos ter um só. Aí eu escutei ele, tá. E vai ser o Pomaroli. Aí eu falei assim, que era o da Porto. Eu falei assim, tudo bem. Aí ele falou assim, pô, você não vai ficar chateado? Eu falei, Fábio, eu estou surpreso, mas eu entendo. Como assim entende? Ué, faz todo sentido o que você está falando. Não faz sentido ter continuar tendo 3 diretores cuidando de automóveis. E tinha um fogo amigo entre os 3, absurdo, né? Um dava desconto aqui, o outro dava desconto lá, para poder vender metas para os 3. Era uma loucura. Os corretores que trabalhavam com a gente nessa época lembram bem disso aí. E eu falei, não, eu acho que faz sentido você fazer isso sim. Mas você não vai ficar pau da vida? Eu falei, não, pau da vida não vou ficar. Eu vou ficar triste, né? Porque é algo que eu construí, ajudei a construir desde o início e ter que deixar. Natural. Mas entendo e vou te apoiar. A primeira coisa que eu fiz foi lá na Azul, pegar minhas coisas de lá e tirar lá de dentro. Desprendi totalmente. Não foi fácil, não foi simples. As pessoas dizem, pô, você está chateado com a gente aqui, o pessoal da Azul, né, que já estava acostumado comigo. Eu falei, não tem nada. Fica mais um tempo aí. Não. Feito, vamos embora para frente, está certo. Quando você acredita que a decisão está certa, tem que apoiar. Às vezes a gente acha, fica aquilo, pô, mas eu vou ser prejudicado com isso, não sei o quê, né? Então, isso é não praticar o desprendimento. Só que, aí que está o segredo da coisa, que eu aprendi na vida. Posso ficar aqui a noite inteira contando situações para vocês. Mas quando você pratica o desprendimento de forma genuína, o universo conspira a favor e te devolve muito mais.
Menos de 2 anos depois, eu fui convidado para ser o presidente da companhia. Curiosamente, 3 meses antes, eu tive uma conversa com o Jaime, e o Jaime, passei o fim de semana com ele, e aí ele perguntou o que eu achava do futuro, e eu falei para ele que eu queria parar antes dos 63 anos. E ele falou assim, eu falei, não quero parar com 63 anos. Ele falou assim, ué, você acha que tem que ser, a companhia tem esse negócio de 63 anos, tem que ser 65? Acabou mirando depois para 65. Tem que ser 65? Eu falei, não, eu quero parar antes. E ele, né, tomou uma ducha fria com aquela minha fala, porque eu já era um candidato, eu não sabia que tinha um processo de sucessão em curso, não sabia. E aí ele me fez o convite. E eu perguntei para ele, mas peraí, eu falei para você que eu queria parar antes da hora, você me chama para ser o presidente? Aí ele falou que, não, estou te convidando para ser o presidente, porque se você aceitar, você está aceitando. Eu entendo se você não aceitar, não tem problema nenhum, vamos seguir com o nosso plano, que a gente já feito um plano para eu sair, mas eu vou ficar muito feliz se você aceitar, porque você está aceitando pela missão e não pela ambição. Então, você, de fato, se você aceitar, é a pessoa ideal que realmente a Porto precisaria. Então, isso foi uma coisa muito marcante para mim, na minha vida de empreendimento, entre outras questões que aconteceram na história da própria Azul e tudo, só que eu não tinha consciência do poder dessas coisas. Hoje em dia, se eu compro uma calça nova, eu vou lá, pego uma calça que está no meu guarda-roupa e dou um fim nela, para fazer a energia circular. Então, a gente não pode ficar se apegando às coisas, porque a gente tem interesse particular privado. Claro, se você acha que a decisão não é a melhor como um todo, você tem que lutar por ela. Não estou falando aqui de ceder tudo que quiserem levar de você. Mas se você acredita que aquilo está certo, que aquilo é melhor para um bem comum, a gente tem que desprender realmente. Bom, para terminar aqui, então, eu queria dizer para vocês que a gente tem que ter muito orgulho de trabalhar na nossa indústria, porque a gente vem de proteção, isso é nobre, é muito bacana. E quando a gente vê o que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, com 6 bilhões de indenização em mais de 50 mil ocorrências, realmente algo violento, além de ter pago coisas, melhorando nossas rotinas, passando por cima de algumas etapas, atendendo o cliente que não tinha serviço, foi feito muito isso. O mercado se uniu muito disso, acho que foi uma coisa muito marcante, a gente tem que se orgulhar muito disso, né? Nós temos 30% da dívida pública do país, muita pouca gente sabe, nós somos o maior credor do Brasil, porque as nossas reservas são aplicadas em títulos do governo, a grande maioria. E a gente pouco falava disso, e pouco usava disso para falar grosso quando estiver em Brasília. E a gente está usando isso bastante. Então, a gente tem uma força muito grande que a gente não conhecia. E, para terminar aqui, talvez aqui para as pessoas que estão iniciando a carreira, eu diria que a primeira coisa que norteou muito minha carreira foi fazer o bem. Eu nunca puxei tapete de ninguém para querer crescer, eu nunca almejei chegar onde eu cheguei. Tudo foi acontecendo na vida sem que eu buscasse isso, sem que eu tivesse uma meta. Hoje eu fico muito triste quando eu vejo alguns jovens assim, eu queria fazer qual o plano da minha carreira? Cara, faz o bem, faz o seu melhor, que o universo vai conspirar a favor. Um outro segredinho é leitura, lê bastante. Eu, como disse, eu não fiz MBA, não fiz nada disso, mas sempre li muito. Eu leio mais ou menos uns 5 a 6 livros por mês. Né? E pego os livros técnicos e livros de ficção também, para a coisa controversial, para não ficar maluco. E eu faço muito isso, sempre fiz muito bem, isso fez a diferença na minha vida. Então, fazer o bem, muita leitura. E a última dica aqui, que é infalível. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não existe atalho. É isso, pessoal. Obrigado. Muito bem. Nós agora teremos um momento aqui de interação entre o Roberto Santos e vocês, mas eu fiquei muito, até de certa forma, emocionado com a sua fala, pela sua trajetória, feliz, né, por ter demonstrado aqui para esta plateia a grandeza da carreira e os pilares pelos quais você construiu a sua carreira. Hoje você estava lá no sindicato, você disse algumas coisas muito importantes, uma delas me lembrou aqui, você diz, olha, quando a gente é pequeno, ninguém de nós sonhou ser securitário, nem corretor de seguros. E quando você disse aquilo hoje lá na sua entrevista coletiva no sindicato, ontem nós perdemos, para mim, um dos maiores economistas que o Brasil já teve, Delfim Neto. Eu estudei muito Delfim Neto, e
ele tem uma frase que diz muito isso que você acabou de dizer, Roberto Santos. Ele diz assim: você é feliz quando a profissão te encontrar e você aceitar o encontro. Curioso isso, né? Quer dizer, não é nós. Lá você queria ser um comandante de navio, eu na minha infância tinha outros sonhos e tal, mas quem nos encontrou foi a profissão. Mas a felicidade está em a gente aceitar este encontro. E aí a gente é feliz. Delfim Neto diz: eu nunca trabalhei. Não era porque ele era político, mas eu nunca trabalhei, mas exerci a minha profissão num encontro de felicidades, que talvez é o que nós... O tamanho dele nem ajudava muito também. Também não ajudava muito. Tem que ter muito. cuidado com essas falas. Hoje Deus deu problema do processo. Mas eu acho que tem bastante a ver. E hoje à tarde, eu e o Ramiro estava visitando o presidente do Tribunal de Justiça, e ele disse uma frase que me marcou também bastante. Falou: ser bom é fácil, quero ver ser justo. E aí o que você falou, entre os seus pilares, tem tudo a ver. Ser bom é fácil, quero ver ser justo. Justo com a empresa que você trabalha, justo com o teu cliente, justo com você mesmo, porque ser bom é mais fácil do que ser justo. Então, agora, eu sei que eu já pisou no meu pé aqui, já falo demais, mas aqui o propósito era ouvir o Roberto Santos. A palavra está aberta para vocês, quiserem fazer alguma colocação. Nós temos algumas moças aqui com o microfone, né? Fiquem à vontade, é um momento ímpar para a gente ouvir uma personalidade tão importante do nosso mercado. Só erguer a mãozinha aí. Vamos lá. Roberto, boa noite. Boa noite. Gabriel da Porto, Segmentação Vida. Muito se fala da jornada tecnológica, da criação de projetos, e a gente passou por um processo pandêmico de 2019 para cá. E a gente tem visto muitas seguradoras hoje fazerem fusões, né, fusões entre si, para, claro, crescerem cada vez mais. Mas de 2019, 2020 para cá, a gente viu também criações de insurtechs, fintechs, algumas seguradoras que a SUSEP ela vem regulamentando com uma maior força. Hoje, como é que a CNSEG, como é que a SUSEP vê essa criação dessas seguradoras, dessas startups, que algumas são vinculadas a outras seguradoras? Elas vêm prometendo mundos e fundos, e algumas querem trazer processos importantes da Europa, né, para dentro do Brasil, mas às vezes a gente sabe que aqui é um pouquinho diferente, né, esse processo tecnológico. Como é que vocês hoje enxergam a criação dessas startups? Olha, a SUSEP tem incentivado, não só a SUSEP, mas o Banco Central também, as fintechs, né? E no caso da SUSEP, Insurtechs, lá tem o Sandbox, que é uma área protegida de regulação mais branda para que as empresas possam se desenvolver. Eu sempre vi, desde o surgimento disso, como oportunidade, né? Olhando como segurador, como uma oportunidade, né? O cara pode ir lá criar uma solução que a gente pode, sei lá, e copiar, fazer na seguradora. Eu, particularmente, não gosto muito do discurso, do approach deles. O approach, para mim, é negativo. Vem na conversa, o mercado de seguradora é retrógrado, faz nada direito, e a gente tem uma solução muito bonita, muito bacana, revolucionária, que a gente vai engolir o mercado. Há quanto tempo você escuta falar em Insurtech? Quanto tempo você escuta falar em Insurtech? Mais. Antes da pandemia já tinha. Alguma hoje dessas é uma grande seguradora? Não. É muito difícil. Tem uma questão de marca, tem uma questão toda de confiança, tem uma questão de canal de distribuição, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tinham 2 seguradoras nativas digitais. Nativas e de venda direta, sem corretor de seguros. Houve uma discussãozinha errada, totalmente equivocada, de que a venda direta ela é mais barata do que a venda através do corretor de seguros, né? Eu tive uma discussão longa, pesada, com uma antiga reguladora do mercado, que trabalhava da SUSEP, que ela acreditava piamente de que o seguro no Brasil é mal penetrado. Concordo. O seguro no Brasil é mal penetrado porque é caro. Concordo, porque o risco também é elevado. O preço ele é proporcional ao tamanho do risco. Só que ela dizia, não, mas acontece que é caro por causa do corretor, ele ganha muita comissão. Isso encarece o seguro. E aí eu tive que dar uma aula para ela, mas eu nunca vi uma pessoa que não escutava assim, desse jeito, entrava aqui, saia do outro lado, não estava. De o que é um negócio chamado CAC, custo de aquisição de cliente.
A comissão de corretagem ela faz parte do CAC. Só que o CAC não é só comissão de corretagem. Quando você vende através do corretor, você paga a comissão. Se o corretor não trouxer o negócio para a seguradora, ele não recebe nada. Agora, se você não tem um corretor e vai fazer venda direta, você vai ter que ter custo de aquisição de lead. Você tem que pagar para o cara vir na tua, chamar o cara para ir em cima dele, ou ele vir, custo muito de mídia, para ele vir no teu site, te procurar para querer comprar. Isso tudo é custo de aquisição de cliente. Então, quando você olha dentro do balanço de uma seguradora, só comissão de corretagem é uma burrice. Você tem que olhar despesa administrativa, e dentro dos balanços das seguradoras, de forma até não oficial, você tem uma linha para CAC hoje. Por diferentes canais você consegue medir. E o custo de aquisição de cliente no canal de venda direta é maior do que através do corretor. Porque você tem uma despesa fixa. Vindo produção ou não, você tem que gastar aquisição de lead. Você gasta com mídia, com o corretor é só gasto se eu pagar a comissão, se ele me trouxer o negócio. Então, essas empresas que acham que vai criar uma soluçãozinha bacana de internet e que o cliente vai chegar lá e vai comprar, ele vai ter que gastar muita sola de sapato para levar o cara, para confiar nele, para entrar no site dele, para saber que ele existe, para depois ele vender. A Lemonade e a Metromile, que são as duas americanas que eu falei que nasceram nativas, uma delas fechou e a outra trabalha agora só através de corretor. Então, essa é a minha leitura. Acho positivo, vejo como oportunidade, mas, sinceramente, não acredito neste discurso que as soluções são revolucionárias porque o mercado segurador é muito ruim. Tem um termo, até que eu fui uma vez numa palestra, o título do painel que eu estava, eu fiquei pau da vida, que usam para seguradoras incumbentes. Entra no dicionário para ver o que é incumbente. O painel era a guerra dos incumbentes com não sei o quê, mais ou menos o que você está falando. Pô, incumbente é o cara que está parado, que está encostado. O sinônimo de incumbente é encostado. Cara, o que a gente está vendo nas seguradoras nos últimos anos não está encostado. O que aconteceu na pandemia? Na pandemia, não teve uma seguradora que ficou sem emitir seguro e sem pagar sinistro e sem atender segurado. E todo mundo em casa, trabalhando em casa. Se não tivesse tecnologia, se a gente fosse incumbentes, isso teria acontecido? A gente conseguiria sair dessa? Não, a gente saiu. Então, a gente não é incumbente. Eu acho o seguinte, quer solução nova, vamos lá? Tá certo, vamos, não tem problema. Mas não fica dizendo que a gente é dinossauro, que a gente não é, não. Boa noite. Tudo bem, Roberto? Um prazer enorme recebê-lo e um aprendizado, né? Uma palestra sua realmente nos faz aí pensar em muitas coisas e também imaginar como seria a vida da gente também se tomássemos algumas decisões. Eu quero fazer uma questão, mais ou menos nessa linha, mas não vamos falar de Insurtech, falar das associações de proteção veicular. Nós temos uma lei aí que está para ser aprovada para regulamentar isso. Duas questões que eu gostaria de ouvir a sua opinião. Se as associações vão aderir para ser regulamentadas também pela SUSEP, para haver uma concorrência mais justa, né? E se aderir, que reflexo poderia trazer isso no plano de desenvolvimento do mercado de seguros? Porque poderia ter um aumento significativo, né? Obviamente, né, que existe um plano, também já não é recente, já é antigo, com relação a isso. Ele sofreu alterações, está em curso também lá no Congresso. O projeto não prevê que eles vão virar seguradoras, mas prevê que eles terão, e a gente concorda com essas, a gente não abre mão de que eles sejam regulados pela Superintendência de Seguros Privados, que eles constituem provisões e que eles paguem impostos. Então, a gente entende que a gente não pode abrir mão disso. A discussão toda que o projeto seguia nessa linha, e aí apareceu um jabuti, como se diz em Brasília, né? Jabuti é algo que apareceu, ninguém sabe o que botou, por que apareceu lá. Que diz o seguinte, olha, o projeto foi alterado, sofreu uma alteração, que diz que tem a associação e tem a administradora de associações. Que bicho é esse? E o projeto original, esse projeto que está em curso, diz que a administradora vai ser regulada pela SUSEP, vai pagar imposto, vai fazer, mas a associação não precisa. Pô, tá de brincadeira, né? Então, a gente já agiu nesse sentido, já formulamos um ofício, vários ofícios, dizendo que não pode ser assim. Que as associações também teriam que construir provisão, as associações têm que pagar imposto e têm que ser reguladas pela Superintendência de Seguros Privados. Então, é isso que a gente entende desse assunto, né?
eu acho que esse movimento das que chamam de mútuas, né, não quer dizer que o mercado de seguros vai ser maior por causa disso, porque isso é um outro bicho. Eu não sei como é que o Banco Central taxa bancos, porque bancos também você tem as cooperativas, que é um sistema um pouco separado, eles já passaram por esse movimento. Mas eu não acho que a gente tem que pensar aqui que, para o mercado crescer, a PV tem que contar com o volume deles para isso. Acho que a forma, hoje, que eles atuam, a grande maioria atua numa certa forma clandestina, né? Até no que diz respeito de práticas de liquidação de sinistros. Para você ter ideia, no Rio de Janeiro, tem lá muitas que operam na Baixada Fluminense, justamente onde o prêmio de risco de automóvel é mais caro, então eles conseguem fazer preço mais barato. E lá tem muito roubo de carro. Eles têm acordo com milícia, com morro e tudo, para poder devolver o carro que são segurados deles, pagam o dinheiro para os caras devolver o carro deles. Tudo. Então, é um negócio ruim para o mercado. Então, acho importante, sim, que isso seja regulado. Tá? Mas não é uma situação simples, não. E temos exemplo no Rio Grande do Sul que não indenizaram, né, na verdade. Ainda mandaram mensagem bonita para caramba. Queridos associados, queridos associados, só para te lembrar que roubo de carro, não tá, alagamento de carro não está coberto com a gente aqui na associação, não, tá? Queridos segurados, queridos associados. Antes de mais nada, parabéns pelas posições, Obrigado. pela orientação. Meu nome é Denizar, eu sou corretor de seguros. Tenho um pouco mais tempo de seguros do que você apresentou na sua carreira. Então, eu vivi muito tempo, muitos altos e baixos, regulamentações, não regulamentações, etc., que não vem ao caso. Nós estamos num momento agora que todos os mercados, inclusive, de certa forma, o nosso também de seguro, está querendo discutir sobre inteligência artificial. Eu já vi falarem muito, tecnicamente, algumas posições favoráveis, outras desfavoráveis. Mas em tudo que nós vivemos, eu vejo que a inteligência artificial nada mais é do que uma fonte de recurso de pesquisa que colabora e te ajuda em decisões, em orientações e em aprendizagem. Queria saber se o mercado de seguro está tendendo a utilizar. De novo, né, eu acho que isso fala com a questão que eu disse aqui da tecnologia. Então, a IA também é uma ferramenta, você constrói a jornada e pode usar a IA para facilitar o teu processo. Você tem razão, muitas vezes com fonte de pesquisa. Algumas seguradoras já estão utilizando de forma experimental a inteligência artificial em algumas áreas. Não sei de outras seguradoras especificamente, mas na Porto a gente usa já em forma experimental na parte de atendimento, né? A gente tem lá, na parte de atendimento você tem muito turnover, né? O cara entra, é promovido, sai e tal, você tem tempo todo para estar treinando as pessoas. Então você tem um negócio chamado base de conhecimento, que a gente já tem isso na Porto há muitos anos. Antigamente estava em Word, né? Então o cara está ali, o cara pergunta, eu queria pagar em 4 parcelas, transformar uma para cartão, outra para lá e tal. O cara, onde eu procuro isso? Então ele tem um arquivo que ele abria esse arquivo, espera um minutinho, procura aqui onde está lá, e ali tinha a resposta para o que ele tinha que fazer. Basicamente. Então, o que a gente tem feito é o seguinte, está pegando essa base de conhecimento, colocando IA, obviamente, num espaço protegido, né, não é aberto para o mundo, e aí, quando ele recebe a informação, né, pela que a pessoa falou o problema, a inteligência consegue buscar na base de conhecimento que está lá. Eu, sinceramente, não sou assim, acredito nesses profetas do Apocalipse aí que vai acabar com tudo, não vai ter mais ninguém trabalhando, fazendo nada. Acho que algumas indústrias serão mais afetadas do que outras. Na nossa, não acho tanto, não. Tá? Então, eu acho que tem um pouco aqui também de modismo. Né? De novo, consultoria para implementar. Vocês devem ter escutado, já escutei pelo menos 3 ou 4 pessoas que me procuram. Nós temos um cara que tem uma empresa, que tem uma solução para inteligência artificial para botar na seguradora, que vai resolver a sua vida. Aí tem uma consultoria que ajuda a fazer isso. Então, vem de novo essa história do modismo, muito também. É fato que ajuda muito nos processos, mas não substitui o ser humano, não acredito que eu vou viver para ver isso.
Roberto, nossas instituições, FENACOR e CNSEG, criaram juntos os pilares do PDMS, que nós estamos aí agora almejando esse 10% do PIB na próxima década. O mercado, na verdade... Nessa década, no final nessa década dessa década, perdão. Na verdade, nós temos alguns entraves, né, no caminho que perduram de muito tempo, né. A primeira análise que eu faço é que esse comparativo da relação percentual PIB, né, para o Brasil é uma análise equivocada, porque quando você compara com o Chile, quando você compara com outros países da América Latina, quando você compara mesmo com alguns países da Europa, sempre a penetração é maior. Porém, nenhum deles tem o nível de seguros estatizados que nós temos no Brasil. Acidente do trabalho, o saúde não entra nessa conta. O DPVAT agora, né? O DPVAT agora, não é? O próprio FGTS não deixa de ser uma previdência privada. Acidente de trabalho. Acidente de trabalho, tudo isso. Então, se nós formos computar esses seguros estatizados, hoje nós já somos 12% ou 13% do PIB. Tá? Essa é a primeira análise que eu faço. Tá? Segundo aspecto, que esse crescimento, sempre que nós almejamos, o mercado de seguros, o setor de seguros, tanto da indústria quanto da corretagem, gasta muito mais tempo e energia se defendendo de ameaças do que propriamente planejando crescimento e desenvolvimento. Né? Então, hoje, coloca-se para vocês, e para nós, obviamente, uma nova grande ameaça, que eu não sei como que vocês estão tratando, que é tributar a herança de previdência. Isso é a morte de um produto que recém nasceu no Brasil. A Previdência está aí há pouquíssimos anos, com vigor, né? E está aí uma nova ameaça que eu digo, tira o foco do desenvolvimento e, mais uma vez, vão às instituições para se defender. É um ponto. Na verdade, a gente leva uma boa parte do tempo no nosso, FENACOR, CNSEG, tirando coisa da frente, né? Eu falei aqui alguns assuntos, a reforma tributária é uma delas, enfim, tem um monte de situações dessa natureza. Antes de avançar para a questão da Previdência, lá na Porto a gente tem uma operação, uma JV, com uma rede de hospitais especializados em câncer, em oncológicos, né? E que a gente optou lá no Saúde por não ser verticalizado, não ter cimento. A gente faz acordo com hospitais, um desenho diferente, tem dado certo e tal. E um desses parceiros nossos anunciou recentemente, aí, semana passada, uma JV na Arábia Saudita, para construir hospitais oncológicos. Uma rede brasileira vai construir hospitais lá. Dentro do Conselho Consultivo da Vertical de Saúde, que eu faço parte, eu sou membro, este cara, que é o CEO dessa empresa, ele é membro também, né? Ele chegou lá e falou, porra, Bruno, Bruno também é o nome dele, né? O nome do presidente do conselho. Montar um hospital na Arábia Saudita, cara. Ele falou, sabe por quê? Bom, primeiro foi uma oportunidade que apareceu, né? A gente não estava buscando isso, mas é o seguinte, aqui, tudo a gente apanha, tudo é não. Lá é tudo sim. Eu falei, como assim? Fomos procurados pelo governo da Arábia Saudita, que disse o seguinte, olha, a gente aqui, tratamento de câncer, 100% das pessoas são tratadas pelo governo, né? E são levadas para a Inglaterra para serem tratados. Então, tem o custo do tratamento, o custo da hospedagem, o custo da passagem aérea, é uma fortuna. Então, a gente não tem experiência nisso, a gente quer fazer isso aqui, né? Então, a gente quer ser sócio de vocês e tal. Aí o cara falou, mas deve ser muito difícil fazer isso aqui. Então, não vai ser, tudo a gente aqui se compromete em até 30 dias, qualquer problema que tiver, a gente resolve. Aí montou-se um grupo de trabalho, e obviamente que o custo, é uma empresa, e os caras daqui vão ser sócios lá, junto com o governo. Então, mando as pessoas daqui, eu vou mandar gente de lá do Brasil para cá? Não, a gente vai mandar gente daqui para aprender com vocês lá. Vocês vão ser sócios da empresa com a gente. E fizeram lá uma conta que o custo vai ser 40% de quanto custa para o governo hoje lá fazer na Inglaterra. E aí ele contou, por exemplo, algumas situações que chegou lá que tinha uma situação que tinha uma lei lá que impedia alguma coisa de fazer isso. Aí, na reunião lá com o
Príncipe, sei lá com quem lá, aquela história lá, o cara virou assim, pera, não, vamos resolver isso agora. Chama o ruler, porque rule é lei. Tem um cara que faz lei. Chama o ruler. Eu falei, precisa fazer uma lei que altere esse negócio aqui agora e tal. Em 48 horas fizeram a lei e resolveu o problema. Aqui, ele cria a lei para ferrar a gente. Lá tem, o cara faz a lei para resolver o problema. Então, a gente está sempre se defendendo disso. Isso é um problema crônico do país. A gente isso não é uma coisa só com a gente em seguros, a gente sabe, né, que o banco também tem sofrido muito com essas coisas, todas as indústrias em si, umas mais, outras menos, mas tem sofrido com isso. No caso específico da Previdência, a gente está lá conversando, conversa com um, conversa com o outro, estamos lá mexendo nisso, mas tem um pontinho que já pelo menos atenua isso, que é o seguinte: Previdência, é difícil derrubar esse argumento, tá, do governo. Previdência é um negócio de longo prazo. Previdência não pode ser visto como um trade, compro uma previdência aqui e desfaço dela amanhã e saio, né? É uma coisa de longo prazo. Especificamente na questão da herança, o governo colocou um negócio seguinte: se já tiver o plano com mais de 5 anos, não tem. Não, você viu, né? Então mas isso aí já é reflexo de uma conversa, de uma atuação. Porque você vai, né, tem que tirar um pedacinho, já veio essa, olha, se tiver mais de 5 anos, o plano não se aplica. Então, se alguém está pensando de fazer alguma coisa para a herança, para o cara passar a herança daqui a 6 meses para o filho, é difícil a gente ter argumento para dizer que não tem que taxar, né, cara? Aí fica difícil contra-argumentar. Mas, pelo menos, 5 anos já é alguma coisa que não é tão ruim, eu acho que não mata o produto. Vai... 5 anos é uma informação que está vindo agora de você, porque nós não tínhamos conhecimento dessa... Não, mas está na mídia já isso já. Já está na mídia já. Já foi publicado já isso já. O governo já topa fazer com 5 anos. Então, aí já não mata o produto. Faz sentido, porque quem vai sair é quem está querendo operar para poder não pagar tributo, passar a herança para o cara amanhã, pô, né? Então, aí já resolve, não mata o produto, para que eles, de fato, se destinem, tá? Mas a vida é dura, Robert. Nós sabemos disso. A vida é dura. Bom, nós temos espaço para mais uma pergunta, Zé Antônio. Fique à vontade. Bom, Roberto, boa noite. Você falou que trabalho, né? Isso é uma coisa que o corretor faz bastante e que nem você disse, só ganha sobre o sucesso. E nós temos visto aí muitas transformações de pessoas entrando, né, os entrantes do mercado aí, pessoas que não eram nem do nosso setor, e nosso setor realmente está permitindo algumas coisas. Por exemplo, das associações de proteção que entraram, agora foram muito espertos, criaram aí a força da Associativa Nacional, tal da FAN, né, que até ganhou guarida aí de uma instituição nossa, mas, enfim, não é essa a pergunta, a colocação. A colocação é na preocupação, que eu digo que sempre está na estação, mantém, né, tem pessoas que mantêm lá a Maria Fumaça antiga, fazendo um monte de fumaça, e nós estamos brigando com a fumaça, enquanto um trem-bala está passando por trás e levando, talvez, aí toda uma oportunidade de mercado. Na tua visão, como temos que nos preparar para reverter esse jogo e mostrar que o mercado é nosso e que nós vamos conduzir esta relação? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem um trabalho, um trabalho muito forte para você fazer de dentro para fora, né? Então, nós temos que, como seguradores, como os corretores, a gente precisa reconhecer que a gente precisa mudar algumas coisas. Eu falei, por exemplo, aqui a questão da comunicação, né? Então, acho uma coisa muito importante. A gente precisa que a sociedade veja a gente com bons olhos, né? Então, atitudes que nós, como tivemos no Rio Grande do Sul, diante dessas catástrofes todas, eu acho que isso muda o jogo. Ontem, o que é mudança de comportamento? Ontem, a CNSEG enviou um ofício para todas as seguradoras, todos os presidentes de seguradoras, dizendo o seguinte: olha, segue aqui anexo a lista de todas as pessoas que faleceram no evento de Cascavel de Vinhedo ontem, né, na sexta-feira. Então, por favor, veja se é segurado de algum de vocês, já antecipa a indenização e avisa a gente, comunicar à sociedade o que a gente está fazendo. Então, isso é uma mudança de comportamento importante, extremamente importante, porque no passado tinha seguradora, né, eu trabalhei em seguradora de banco também. Tem seguradora de banco que o cara fazia o seguro de vida, a família não sabia que o cara fez, e fica quietinho, não fala nada, o cara morreu, não fala nada para a família não, que tem seguro de vida não.
Então, era assim que funcionava. Então, a gente está mudando de comportamento, mas a gente precisa fazer muito mais, uma postura muito mais proativa. E, quando eu falo disso, eu estou falando da gente juntar as mãos, vocês, corretores, e nós, seguradoras, para mostrar, de fato, o que a gente vende é proteção, de que a gente quer o melhor para a sociedade e que a gente faz parte de uma indústria que é importante para o país. Então, a gente precisa lutar para isso, tem que mudar de comportamento, de postura, para ser uma postura mais proativa nesse tipo de coisa, para que a gente realmente tenha um espaço no tamanho do país em relação a isso, porque senão fica difícil. Muito bem, mais uma vez, obrigado, presidente Roberto Santos, por estar aqui conosco e por nos abrilhantar com suas ideias, suas colocações sobre o mercado de seguros. Nós passamos agora para o nosso último ato da noite, com duas homenagens que a gente gostaria de fazer. Eu vou pedir para colocar na tela. Vocês sabem que, dentre as comemorações do centenário, nós criamos uma comenda, né? E demos um nome a esta comenda que se chama Rosácea Paranista. E qual é o propósito dessa comenda? Vocês sabem que nós também fizemos um livro alusivo ao centenário que conta a história do Paraná e a história do mercado de seguros. Neste livro, que todos vocês podem ter acesso, tanto na ele virtual quanto física, identificamos um movimento muito explorado pelos historiadores, mas pouco conhecido pelos paranaenses, que está no livro, que é o movimento paranismo. No início do século passado, um grupo de intelectuais, formadores de opinião, empresários, sociedade civil organizada, queriam impulsionar a cultura do Paraná para além das fronteiras do Estado, porque aquele grupo de pessoas entendiam que a nossa cultura paranaense ela precisava ser melhor mostrada para o resto do Brasil. Ocorre que aquelas pessoas do início do século passado não eram paranaenses, eles não eram nascidos aqui no Paraná, mas eram apaixonados pelo Paraná. Esse movimento ficou chamado como paranismo, e eles se autodenominaram paranistas. Aqueles que gostam do Paraná, né? Não do Paraná Clube, do Paraná. Né? É importante já esclarecer isso, né? Desde largada, até porque naquela época não existia o Paraná Clube. Né? Então, eles eram paranistas, não eram nascidos no Paraná, mas eram paranistas. E eles adotaram como seu símbolo a rosácea paranista, que alguns de vocês, embora muitos de vocês já me ouviram falar isso, né? Pode ver espalhados por todo o Paraná, especialmente na capital. Né? Ali tem uma foto do bondinho, né, onde a gente vê a rosácea, né, que é uma rosa feita de pinhões. Baseado nesta ideia daqueles que gostam e que impulsionam a cultura do Paraná, a gente criou essa comenda, que é a comenda Rosácea Paranista. Ao centro dela, a gente tem a nova logo do sindicato, que é a logo alusiva ao centenário, e ela é sustentada pelos dois ramos que estão na nossa bandeira. Né? Um ramo da araucária, que é o nosso maior símbolo aqui, e um ramo do café, que foi o principal ciclo econômico que o Estado tinha naquela ocasião. E acima, o nosso logo dos 100 anos. Então, neste momento, a gente quer reconhecer duas pessoas que impulsionaram a cultura do Paraná e que também ajudaram muito o mercado segurador, e a gente gostaria de entregar esta comenda a estas duas pessoas, juntamente com o livro. E o primeiro homenageado aqui, eu gostaria que, antes de chamá-lo, que o meu vice-presidente me somasse aqui ao palco, o Mauro, o nosso Ulisses, que também é diretor, juntamente com o Ramiro, que é o diretor executivo, para que a gente entregasse a comenda ao nosso primeiro homenageado da noite. E gostaria aqui que a comenda está pronta, o livro também. E eu gostaria aqui de entregar ao senhor José Heitor Martins da Silva, fundador da Loja Cor. Por favor.
Vamos fazer a entrega aqui, então. A partir de agora, você é um comendador do sindicato, né? José Heitor Martins da Silva. Por sua relevante contribuição ao desenvolvimento do mercado segurador brasileiro e paranaense, o Sindicato das Seguradoras do Paraná e Mato Grosso do Sul concede, no âmbito das comemorações do seu centenário, a medalha Rosácea Paranista, sendo esta a mais alta honraria desta instituição centenária. Curitiba, 2024. Gratíssima surpresa, né, receber essa comenda. Eu fico muito emocionado, muito orgulhoso e agradecido a todas as pessoas que acreditaram nesse modelo de negócio chamado Loja Cor. E eu quero agradecer a todas as ações que foram feitas para resolver um problema tão grave que aconteceu na minha terra natal, Santana. Eu sou de Santana Livramento, gaúcho, da fronteira. E eu quero agradecer tudo que foi feito a nível de divulgação e do trabalho, da entrega das indenizações que foram feitas, muitos de forma completamente diferente, inclusive, muitas vezes sem comprovação, sem documentação, mas foram indenizados, eu estou sabendo disso aí. Isso aí repercutiu de forma muito positiva no nosso grupo de corretores que atuam no Rio Grande do Sul, que cresceram tremendamente. A produção cresceu no Rio Grande do Sul, apesar de todo a catástrofe lá da nossa terra. Eu quero agradecer para vocês que divulgaram e que fizeram parte desse trabalho de indenização. Muito obrigado. Muito bem. Agora, comendador José Heitor, parabéns por ter sido homenageado. Agora eu gostaria que os nossos diretores permanecessem, que a gente vai fazer a segunda homenagem nesta noite. E já anunciando aqui que este, então, é o encerramento do ciclo de palestra, da exposição, e o nosso último encontro alusivo ao centenário será exatamente daqui a 30 dias, no dia 13 de setembro, no Clube Curitibano, a nossa grande celebração, a grande cerimônia dos 100 anos, seguida com o baile dos 100 anos, onde muitos de vocês poderão ter a oportunidade de estar conosco. Então, o nosso segundo homenageado com a comenda, Rosácea Paranista, nesta noite não podia ser outro, depois do brilhante currículo aqui lido pelo nosso cerimonialista, e também pela sua relevante contribuição decisiva ao mercado segurador brasileiro e, por consequência, ao mercado segurador paranaense. E o nosso homenageado, então, é ninguém mais, ninguém menos que o palestrante da noite, senhor Roberto de Souza Santos. Atenção, muito bem. Senhor Roberto de Souza Santos, por sua relevante contribuição ao desenvolvimento do mercado segurador brasileiro e paranaense, o Sindicato das Seguradoras do Paraná e Mato Grosso do Sul concede, no âmbito das comemorações do seu centenário, a medalha Rosácea Paranista, sendo esta a mais alta honraria desta instituição centenária. Curitiba, 2024. Olha, eu fui surpreendido aqui também, né? Acho que me sinto muito honrado. Vai ser comendador também, Heitor. Só nós dois, hein? Não, muito obrigado, cara. Realmente, acho que sempre procurei fazer o meu melhor
por aquilo que eu amo, que é o nosso mercado de seguros. Então, me sinto lisonjeado, honrado e orgulhoso por isso. Obrigado. Que bom. Muito obrigado a todos, os cumprimentos aos homenageados com a comenda oferecida pelo Sindseg Paraná Santa Catarina. E nós encerramos, então, este nosso evento, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Estão convidados agora para desfrutar do famoso coquetel do AltV. E olha, vocês sabem que custo-benefício é uma coisa complicadíssima. E ele é quem escolhe o custo-benefício do vinho. Vocês vão gostar. Muito obrigado a todos, boa noite.